Meu nome é Daniel Martins, eu sou o CEO e diretor de investimentos da GEL e tenho aqui comigo hoje o Arthur Siqueira, sócio, diretor e analista de investimentos aqui da casa também, responsável por cobrir empresas de diversos setores, né? Luxo, viagens, assim como outros setores também, como algumas empresas de tecnologia. Assim como a gente falou semana passada, queria novamente agradecer o tempo e interesse de vocês, não só pelo tema de hoje, mas também pelo tópico de investimentos globais. Eu lembro que desde a nossa fundação em 2013, já há 7 anos atrás, a gente tem buscado criar diversos canais de aproximação entre o time da GEL e vocês, nossos clientes e potenciais clientes, sendo que esse formato de webinar acaba sendo mais um passo nesse sentido. O formato que a gente pretende usar hoje aqui é bastante parecido com aquele que a gente usou semana passada, quando a gente teve uma conversa sobre Disney, né, com a participação do André Kim, também sócio e analista de investimentos da GEL. Ou seja, a gente escolheu uma história específica, que no caso hoje aqui é a EssilorLuxottica, para poder dividir um pouco da nossa visão sobre o seu modelo de negócio, além de oferecer um pouco também da nossa visão sobre questões e desafios específicos que a empresa tem enfrentado. Vale destacar que a EssilorLuxottica é resultado da fusão de duas empresas, fusão essa ocorrida há uns 2, 3 anos atrás. Uma empresa chamada Essilor, que é uma fabricante de lentes, e uma empresa chamada de origem francesa, e uma empresa chamada Luxottica, de origem italiana, que é um grande player de frames, de armações de óculos. Ambas as empresas, vale dizer, ainda quando elas eram isoladas, né, quando eram empresas independentes, eram empresas que a GEL acompanhava e tinha sido acionista em momentos diferentes do tempo, seja de uma, seja de outra. Pois realmente a gente gostava muito do modelo de negócio dessas duas empresas, quando elas eram um misto de talvez parceiras, fornecedoras ou em certos segmentos concorrentes. E acho que é importante dizer que se a gente já gostava delas quando separadas, isso só aumentou quando elas se juntaram, por motivos que a gente vai procurar cobrir também nesse webinar. Assim, reitero que é prazer poder contar com a presença do Arthur, que hoje é a pessoa com a missão de seguir a empresa e a cadeia de valor mais de perto, guiando internamente as discussões a respeito dela, com todo o time de investimento também, no qual eu me incluo. Também convido a todos vocês a irem enviando perguntas no Q&A, aqui embaixo na tela, pois a gente vai procurar incorporar tais questões durante o nosso bate-papo. E se por qualquer motivo a gente não tiver tempo suficiente para cobrir todas as perguntas, fiquem tranquilos que a gente vai certamente respondê-las por e-mail. Acho que diferentemente do exemplo que a gente usou na semana passada, né, que como mencionei foi Disney, a EssilorLuxottica provavelmente não é uma empresa familiar a todos nós que estamos, a todos vocês que estão hoje assistindo aqui esse webinar. Eu arriscaria dizer que existe, no entanto, uma chance muito grande das pessoas que estão aqui hoje usando óculos, principalmente óculos de grau, estarem usando algum produto que foi produzido por essa empresa, sejam as lentes ou as armações. Então, saiba que se você já comprou um óculos Ray-Ban na vida, por exemplo, ou algum óculos de marca Armani, Prada, ou por aí vai, ou usa lentes da marca Crizal, Varilux, Transitions, esses são só apenas alguns exemplos de marcas e produtos dessa empresa chamada EssilorLuxottica, sobre o qual a gente vai ter o objeto do nosso bate-papo de hoje. Ela é uma empresa que tem uma presença, ela se destaca por ter uma presença muito forte no que a gente chama que é o upstream, ou seja, que no início da cadeia, né, com tecnologia e capacidade de produção própria. Ela detém marcas fortes, sejam marcas proprietárias ou objeto de acordos de licenciamento que ela acaba tendo. E tem procurado crescer bastante no que a gente chama que é o downstream, né, que é uma presença cada vez maior no ponto de vendas, assim, replicando um modelo que tem sido bem sucedido somente nos Estados Unidos. Vocês vão perceber que mesmo aqui no Brasil, essa empresa também tem crescido seu canal de vendas, detendo algumas lojas que certamente é do conhecimento de vocês. Dito isso, eu queria dar novamente as boas-vindas para o Arthur, agradecendo sua presença aqui conosco
segunda edição desse novo formato, a gente fala empresa por empresa. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Bom, como o Daniel bem falou, a EssilorLuxottica é uma empresa que a gente até pode não reconhecer o nome e não conhecer pelo nome, mas muito provavelmente já teve algum contato com uma das marcas e provavelmente é cliente, né? Ela é a fusão da Essilor e da Luxottica que faziam peças separadas do que para a gente é um produto só, que é um óculos, seja ele de grau, seja ele um óculos escuro. Eu vou pedir para a Bia, eu preparei algumas páginas só para ajudar na explicação também, para dar um pouco mais de cor, para a Bia colocar. Então, o curioso é que a EssilorLuxottica ela é a fusão da líder mundial em lentes oftalmológicas, que é a Essilor, e a Luxottica, que é a líder mundial em armações para óculos de grau e óculos escuros. E aí formou um player que hoje tem uma escala muito maior do que qualquer um dos players do setor combinados. Tá? E ela, hoje, detém um portfólio de marcas que é referência para todo mundo. Então, o que a gente fala, quando a gente fala que provavelmente você pode não conhecer o nome, mas conhece as marcas, é porque hoje ela tem marcas referência em cada um dos setores, seja ele nas lentes, seja ele nas armações, ou seja ele no canal de venda. Então, passando para a próxima página, aqui a gente vê as principais marcas da hoje EssilorLuxottica. As marcas de lentes são marcas que vieram da Essilor e são das principais marcas de lentes oftalmológicas do mundo, né? E a Essilor já era uma empresa muito grande, como o Daniel bem colocou, com um estreito relacionamento com os profissionais do segmento. Então, o business da Essilor, ele é um business que conta muito com a opinião profissional e ele é ancorado. Ele tem um viés mais de healthcare, ele é ancorado na inovação que ela consegue implementar e na qualidade das lentes para correção de vista. A Essilor é uma empresa que acompanha há um tempo, a gente vê uma cultura de execução muito forte, vê uma cultura de dentro da empresa, de promover de dentro. É curioso que ela, nessa formação, até a fusão, nessa formação começou em 1970, com a fusão de duas empresas francesas, a ESL e a Essilor. Desde então, ela teve 4 CEOs. Né? Então, tem uma gestão muito estável e onde os funcionários, através de fundações, eram os principais acionistas da empresa e acabavam escolhendo o CEO. Então, tem uma cultura muito forte e um business bastante ancorado com um componente menos de discricionário e mais de healthcare. A Luxottica, por sua vez, foi a empresa de origem italiana, como o Daniel colocou. Ela foi fundada por um homem chamado Leonardo Del Vecchio, que é uma figura bastante forte de fundador. É uma empresa que tem a sua cultura ancorada no fundador de uma forma mais marcante do que na Essilor, por exemplo, que já é mais institucionalizada. E até pouco tempo atrás, ele tinha uma posição de executivo na empresa e hoje ele é um co-chairman, o co-presidente do conselho da empresa combinada. A Luxottica trouxe para a EssilorLuxottica as principais marcas de armação e óculos de sol. Então, você tem a Ray-Ban e a Oakley, que são marcas próprias, e também tem licenças com as principais marcas de luxo do mundo, seja a Chanel, Armani, a Bulgari, a Tiffany, a Prada, a Dolce & Gabbana. Então, são marcas com as quais a EssilorLuxottica tem um contrato de licenciamento, ela desenvolve o produto, ela manufatura, ela distribui e paga um royalty para a marca para usar, para poder colocar a marca na armação. E na outra ponta, ela também tem várias redes de varejo, seja na parte de ótica, né, de lente oftalmológica, como a LensCrafters nos Estados Unidos e a Óticas Carol aqui, que são deles, quanto na parte de óculos de sol, que tem como carro-chefe nos Estados Unidos a Sunglass Hut. Né? Então, é curioso, e a gente provavelmente
todo mundo já entrou, mesmo eu que não uso óculos, já entrei numa loja de óculos, seja na Óticas Carol ou lá na Sunglass Hut, e viu aquela parede enorme de armações e falou, nossa, aqui tem muita opção, é um mercado com muita opção. Na verdade, ele é um mercado com muita opção para o cliente, porque tem diversas marcas e diversos modelos. Mas no final do dia, a grande parte dessas armações são produzidas agora EssilorLuxottica, antes pela Luxottica. Então a gente brinca que é uma ilusão de escolha de fornecedor que o cliente tem, porque a escala e a abrangência da Luxottica é muito grande no mercado. E aí a Luxottica, por sua vez, um pouco diferente da Essilor, ela tem o seu business ancorado mais na força das marcas que ela carrega e na eficiência e na experiência que ela entrega para o consumidor no seu canal de varejo. Tem um viés mais de moda, de um business um pouco mais discricionário. Então, o curioso é que na hora que você combina essas duas empresas, você tem exposição a essas duas coisas, que geram um poder de preço, né? Um componente que é menos discricionário. Então, a pessoa que usa óculos, ela vai sim ter que trocar a lente de tempos em tempos e vai escolher a lente que foi recomendada para ela. Provavelmente a lente foi recomendada para ela por algum profissional, com menor conhecimento em julgar a qualidade, então vai contar com a ajuda do profissional. E tem um aspecto discricionário, quer dizer, ela vê uma coisa que para ela é bonita, que para ela é atrativa e ela pode escolher. Então, na armação, ela tem mais poder de escolha e pode, então, querer gastar mais dinheiro numa armação que é mais bonita ou que dá um status diferente, né? A armação de luxo, ela é um entry level, é um produto de entrada no luxo. Então, muita gente usa uma armação de luxo como um produto de luxo de entrada, né? E com essa fusão, a EssilorLuxottica se transformou no único player que consegue, em escala, produzir armações e lentes. O que permite uma integração da cadeia para trás e para frente, que dá muito mais agilidade para a empresa e gera muito mais valor para o cliente. Então, para dar um pequeno exemplo, o processo de compra de um óculos de grau com receita, que pode levar até uma semana entre você entrar na ótica, entregar a receita, escolher a armação ir para o laboratório, a lente ir para o laboratório, fazer a montagem e o acabamento lá, que pode levar uma semana, com a estrutura desse EssilorLuxottica totalmente integrada, esse processo pode cair para 2, 3 dias. Então, é um valor que você entrega para o seu cliente que é difícil de replicar. Porque na hora que você chega na ótica com a armação, com a receita, e escolhe a armação, na verdade, não é aquela armação que vai ser enviada para o laboratório. Já vai estar tudo centralizado num centro de distribuição consolidado, com estoque tanto de lente quanto armação, que tem um laboratório associado, e tudo é feito lá e já sai, em 2, 3 dias sai a lente montada na armação direto para você. Então essa é uma coisa que é difícil outros players replicarem, principalmente na escala que esse EssilorLuxottica vai conseguir fazer. Né? E aí, para dar uma ideia de tamanho da empresa combinada, a gente também separou aqui alguns números na próxima página. Então a EssilorLuxottica é uma empresa que em 2019 teve 17 bilhões de euros de receita e está presente em 150 países, quase no mundo todo, tem 46 fábricas, 11 mil pontos de venda entre lojas próprias e lojas franqueadas, e no ano passado fabricou 270 milhões de pares de lentes oftalmológicas e 170 milhões de pares de óculos, seja ele de armações ou óculos escuros. Então é uma escala bastante relevante, né? Ela tem um tamanho de mercado significativamente maior que os seus competidores, no mercado ainda bastante fragmentado. Sim, sim. Então, sendo assim, a nossa visão sobre a EssilorLuxottica é que ela tem um modelo de negócio de dificílima replicação, que está ancorado, por um lado, no portfólio de marcas que ela tem, seja em lentes, seja em armações, seja em canal de distribuição, por um outro lado, num modelo de negócio totalmente verticalizado e integrado, que permite controlar desde a qualidade da matéria-prima até a experiência do cliente na ponta, numa escala relevante, que dá também, cria vantagens competitivas e barreiras de entrada, investimento em inovação, para custo de manufatura,
e para a capacidade de distribuição. Então, essa é a nossa principal visão em relação ao poder de preço, que é um dos pilares que a gente tem nas nossas teses, da Essilor-Luxottica. Sim, até complementando, Arthur, a gente sempre fala muito na GEL da importância sobre o poder de preço, né? E claro que quando a gente olha os números de qualquer empresa que a gente analisa, a gente sempre entende que um indício de poder de preço é você ter margens altas, margens estáveis, e são sobre os indícios numéricos que fazem com que a empresa tenha o que a gente chama de poder de preço. Mas para a gente sempre é muito importante, como existem N fontes diferentes que concedem para as empresas poder de preço, a gente sempre gosta de entender quais são as alavancas que estão à disposição da empresa, como ela se posiciona na cadeia, que no fundo é o que dá um embasamento a esse poder de preço. Porque daí a gente pode olhar para frente e falar, puxa, se essas condições se permanecerem, então o poder de preço deve também se permanecer. Assim como a gente tem uma visão de investimento de longo prazo, a gente, muito do nosso dia a dia de investimento da GEL, a gente está toda hora falando com a cadeia para realmente ver se essas condições que propiciam a manifestação desse poder de preço, temos indícios de que elas vão se continuar. E talvez, para dar aqui uma tentativa de explicação do trabalho que teve por trás nessa nossa diligência, nosso estudo da cadeia, que já tem alguns anos agora, de como esse poder de preço é manifestado, tanto pela Essilor quanto pela Luxottica, né, ainda pensando como sendo empresas em separado, queria convidá-los a imaginar o trajeto, a jornada que qualquer um de nós teríamos caso a gente venha a ter que precisar de um óculos de prescrição, né? Eu já passei por esse caminho, imagino que alguns de vocês provavelmente vão acabar passando, o Arthur, mais tempo, menos tempo, talvez tenha que passar por isso. Não. Mas tudo começa com uma ida a um oftalmologista, né? Você vai no oftalmologista, você faz um exame, e ali no oftalmologista você sai com uma receita de uma prescrição, caso você tenha alguma condição que foi ali diagnosticada. Pode ser miopia, pode ser presbiopia, pode ser hipermetropia, onde ele diz, olha, Daniel ou Arthur ou quem for, você precisa com esse tipo de lente corretiva em tal grau, ponto. Ali, o oftalmologista ele não escolheu a armação para você, você não saiu com uma prescrição que você precisa comprar um óculos Armani ou um óculos Prada. Ele se saiu com uma prescrição que você tem uma miopia, uma presbiopia, uma hipermetropia, o que for, que precisa ser tratada. Em alguns casos, no oftalmologista, ele prescreve como sugestão o tipo de lente, uma marca de lente. Para nós, como somos usuários finais, a gente não conhece, né, a parte técnica da parte de lente. Então, é um primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, que eu vou voltar nele daqui a pouco, de como o oftalmologista talvez seja a primeira pessoa com conhecimento técnico, com uma certa simetria de informação que a gente olha como sendo um especialista, que pode influenciar na compra de pelo menos parte desse artefato que a gente usa aqui nos nossos rostos. Então, a gente pega essa prescrição, essa receita médica, e vai até um oculista, até uma loja no shopping, por aí vai. Chegando lá, a gente, na verdade, tem duas decisões a serem tomadas. Uma decisão mais, que eu chamaria emocional, que é, a gente vai escolher a armação, vai escolher qual que é o tipo de design, a marca. Então, é uma decisão menos técnica e mais emocional, que é onde a Luxottica tem boa parte do seu negócio. Então, a parte de poder de preço dela acaba se influenciando mais nesse momento de decisão, onde tem muitos atributos mais emocionais, comparado pelo menos com a parte de lente. Mas você também precisa escolher o tipo de lente que você vai precisar colocar no seu óculos, onde pode ter vindo sugerida pela receita médica que você levou ou não. Dito isso, o oculista, né, que é a pessoa que está ali te atendendo, também tem um papel relevante para poder te indicar ou poder influenciar, talvez não no frame ou na armação que você está escolhendo, mas no tipo de lente que você vai colocar no seu óculos. Então, ele pode dizer que, de repente, é uma Zeiss que pode ser melhor para você, uma Royal, uma Varilux, uma Crisal, por aí vai.
A gente não necessariamente chega lá com até conhecemos algumas marcas de lentes, mas acho que a força de marca de armação é muito mais forte do que uma força de marca de lente, né? Então, o oculista acaba desempenhando um papel bastante importante. Nesse momento, você escolhe, então, a armação, escolhe a lente, escolhe o tipo de tratamento que você vai querer dar à sua lente, se ela vai ser anti-poeira, anti-embaçamento, se ela vai proteger das raios ultravioleta, luzes azuis, que são essas luzes que os iPhone e as telas de computador emitem bastante, que dizem que são nocivas ao nosso globo ocular. De tal sorte que, uma vez escolhida, esse conjunto armação e lente é mandada para um laboratório, que é um terceiro elo da cadeia. Algumas redes de ótica acabam, quando elas têm massa crítica, acabam tendo um laboratório próprio. Via de regra, é um player em separado, então é um prestador de serviço para o oculista, né, para o ponto de venda, onde, nesse lugar, que vai receber a armação escolhida e a lente também escolhida, ele vai cortar certinho para poder encaixar na armação que foi escolhida, ajustar por tipo de grau, tipo de tratamento que a sua receita prescreve e dar o tratamento da lente que você acabou contratando. Pode ser, de novo, antirreflexo e por aí vai. Esse material volta para a loja, a gente vai lá e compra. Por que eu quis mapear, pelo menos de forma um pouco simplista, essa jornada do cliente? Para perceber que, quando a gente analisa o poder de preço dessas duas empresas, e de novo, ainda em separado, Essilor e Luxottica, as fontes de poder de preço são fontes completamente diferentes. A Luxottica, por trabalhar em parte de armação, ela depende menos de uma opinião técnica, seja do oftalmologista ou seja do oculista, para poder influenciar nós, consumidores, na escolha de um produto dela e não do concorrente. Então, design é importante, marca é importante, serviço é importante, o ponto de venda é importante, você tem um display com opções é importante. Então, é por isso que muito do business model da Luxottica, e aqui também pré-fusão, acabou sendo focado muito nessas veias ou nessas alavancas de crescimento e de poder de preço. Já no business de lente, né, que é a parte da Essilor, é diferente, né? Você tem outras pessoas, você tem outros participantes que podem influenciar sim, ou influenciar mais, na sua escolha de uma lente A vis-à-vis uma lente B. Então, a Essilor, até antes da fusão, sempre teve um trabalho que a gente gostou muito para influenciar, seja o oftalmologista, né, mostrando que a tecnologia que ela tem à disposição para os clientes dele são tecnologias superiores, seja por qualidade de lente, seja por tratamento dado. Então, eles têm muitas dessas práticas que são comuns em empresas de healthcare, né, que eles chamam de detailing, uma força de vendas específica, viajando e visitando, não o usuário final, mas aquelas pessoas que acabam influenciando a nossa decisão de compra, o oftalmologista como sendo um deles. Então, é um papel, é uma função onde a Essilor sempre dedicou bastante esforço para tal. Como também atuando junto com os oculistas, mas de que forma? Não detendo o ponto de vendas, mas tendo uma participação, e até participação acionária, nesses laboratórios para os quais os oculistas acabam mandando o conjunto armação e lente para que eles sejam tratados. Ou seja, é um business que, por um lado, tem um quê de B2B, onde eles querem oferecer ser um parceiro muito próximo do poder de venda, do ponto de venda, de tal sorte a que, como o cliente não enxerga o que é laboratório, o que é ponto de venda, ele quer o óculos o mais rápido possível. Então, se você consegue, como laboratório, prestar, oferecer a capacidade para esse ponto de venda ser rápido para o cliente, isso foi a forma que a Essilor começou a ter uma influência cada vez maior no ponto de venda, de tal sorte a começar a fazer com que suas lentes tivessem uma penetração maior no mercado. Também fez um esforço, acho que uns 2 ou 3 anos antes da fusão, esse esforço tinha até aumentado em tamanho, em fortalecimento de marca. Não é à toa que muitas dessas marcas, né, que o Arthur até mencionou, como Crisal,
Varilux e Transition, são marcas que nós, como consumidores, já ouvimos falar da mesma forma. Talvez a gente não tenha o mesmo relacionamento de marca como uma Prada, como uma Armani e por aí vai, mas também não são marcas completamente desconhecidas. Mas eu queria só trazer esses exemplos para mostrar que mesmo no mesmo device, no mesmo equipamento, a experiência de compra e decisão de uma armação de lente são completamente diversas, são participantes que desempenham papéis completamente diversos, e essas duas empresas, como eles estavam em segmentos diferentes, mais complementares, fizeram um trabalho aí de décadas, né, de muitos anos, para poder se posicionar na cadeia de tal sorte para aumentar a probabilidade que quando precisamos comprar esse objeto acaba sendo algo produzido por eles, né? Isso é o que a gente chama de poder de preço, né? Toda essa por trás, seja a parte de marca, seja a parte de participação dos laboratórios, seja essa parte de visita com os oculistas, com os oftalmologistas, que isso que é muito difícil de quebrar, né? De agora a gente querer montar uma empresa de óculos e querer competir com esse Luxottica. Quando a gente junta essas duas empresas, você percebe que a gente acaba tendo debaixo do mesmo telhado toda essa história que a gente acabou de contar, o que dá ainda muito poder para essa empresa sendo combinada do que sendo ainda no caso anterior, quando eram duas empresas isoladas. E Arthur, dado que a gente já até começou a falar um pouquinho aqui da fusão, né, dessa visão das duas empresas como sendo uma só, salvo engano, foram uns 2, 3 anos atrás que eles tiveram fusão, né? Acho que anunciaram em 2017 e tiveram um close em 2018. Talvez valha a pena dividir um pouco sobre a nossa visão da integração dessas duas empresas e como a gente está enxergando isso ocorrendo. Sim, na verdade, assim, a gente está falando aqui, por isso que a gente falou bastante das empresas separadas, porque essa integração é uma coisa que está acontecendo no tempo, tá? Apesar da transação ter sido concretizada em 2018. Por quê? Porque a fusão das empresas foi uma transação complexa desde a concepção. Então, como você bem falou, ela foi anunciada em janeiro de 2017, e o tempo entre ela ter sido anunciada para o mercado e ter sido aprovada e concretizada foi mais ou menos uns 18 meses. Ela foi fechada em outubro de 18. Por quê? Porque precisava passar por uma série de aprovações de órgãos reguladores em diversos países, pela atuação delas ser muito abrangente. O Brasil, inclusive, foi um deles que teve que passar. A transação precisou da aprovação do CADE. Então, e ela também foi estruturada como uma fusão. Não foi uma empresa, da forma como foi colocada, a Essilor não comprou a Luxottica, nem vice-versa. As duas empresas se fundiram através de troca de ações. Então, os acionistas da Luxottica trocaram as suas ações por ações da Essilor e passaram a fazer parte de um bloco de acionistas só, que é mais ou menos metade-metade, porque ambas as empresas foram avaliadas por mais ou menos o mesmo valor na época da fusão, que foram uns 24 bilhões de euros na época. Então, hoje, 50% da base de acionistas da Essilor Luxottica veio da Essilor e 50%, assumindo que ela não mudou relativamente nada, o que não necessariamente é verdade, mas assim, na época da formação foi uma formação de 50-50, né? E isso por si só já é um desafio grande. Tendo dito isso, na nossa visão, o aspecto mais difícil e complexo dessa fusão é a integração das estruturas operacionais, né? São duas empresas muito grandes que atuam em setores que são complementares, né? Então uma faz a armação, outra faz a lente, o que faz com que esse processo leve tempo para ser executado. Além disso, tem uma questão importante que é a diferença cultural. As duas empresas têm culturas muito diferentes. Enquanto, como a gente falou um pouco antes, a Luxottica tem uma cultura mais ancorada no seu fundador, que tem uma figura mais forte, mais centralizadora, a Essilor tem uma cultura mais institucionalizada, e com o poder mais focado nos próprios funcionários, né? Então, e ambas as empresas fizeram um excelente trabalho, na nossa opinião, em termos do terceiro pilar que a gente olha, que é a cultura de dono. Quando a gente avalia a cultura de donos de ambas as empresas em separado, para a gente, o trabalho que o management fez, seja ele com a cultura mais focada no fundador, seja ele com a cultura mais institucionalizada, foram ótimos. O desafio aqui está em você conseguir
integrar essas duas estruturas, minimizando essas diferenças e extraindo o que tem de melhor em cada uma das empresas. Vocês podem ter visto na mídia que saíram algumas notícias de conflitos principalmente focados entre o Leonardo Del Vecchio e o Hubert Sonier, que é era o CEO da Essilor na época, basicamente focadas em decisões que estavam sendo tomadas no âmbito dessa integração, já foram resolvidas, a integração já está acontecendo, tem uma estrutura dedicada para os esforços de integração, ela envolve cerca de 800 funcionários em 160 iniciativas diferentes, né? Mas antevendo toda essa complexidade, a estrutura de governança foi formada para que essa integração acontecesse ao longo dos anos. Então, desde outubro até o final deste ano, ambas as empresas operam de forma independente. Então, você tem a EssilorLuxottica em cima, que é onde todo mundo é acionista, e essa empresa ela é acionista de duas empresas, a Essilor, a antiga Essilor, e a antiga Luxottica, que tem os seus CEOs. Então, hoje, o management é feito por dois co-CEOs, o CEO da Essilor e o CEO da Luxottica. Dois CFOs, o CFO da Essilor e o CFO da Luxottica. E essa integração vai começar a tomar forma à medida que o tempo passa e as empresas começam a colaborar e desenvolver essas iniciativas de integração. Um marco importante que deve acontecer até o final desse ano, começo do próximo, é a nomeação de um CEO único, né? Não mais co-CEOs, que deve também dar mais cadência nesse processo de integração, que deve gerar bastante sinergia para a empresa. Segundo eles reportaram, espera-se que a integração gere entre 400 e 600 milhões de euros por ano de sinergia para esse Essilor-Luxottica. E aí, isso é dividido entre sinergias de custo e sinergias de receita. As sinergias de receita são basicamente focadas em inovações de produtos, que ela agora consegue fazer por controlar as duas peças, né, do quebra-cabeça do óculos, e também por aumentar a penetração de lentes Essilor nos canais de venda da Luxottica e também aumentar a penetração da Luxottica nos canais de venda indiretos da Essilor, né? E as sinergias de custo devem vir da junção das estruturas, seja das estruturas de back-office, que são realmente redundantes, seja da otimização da cadeia de suprimentos. Então, você não precisa ter vários centros de distribuição, um só com lente, um só com armação, uma rede de laboratórios tão ampla que antes era duplicada, porque eram empresas diferentes, tem uma capacidade de otimização aí. Então, essas sinergias que foram mapeadas, na nossa visão, elas são factíveis sim, elas podem acontecer sim. Por uma questão de timing, pode ser que as sinergias de receita levem um pouco mais de tempo, dada a situação que a gente está passando agora com o coronavírus, mas a gente acredita que sim, elas podem ser materializadas e estão incorporadas na nossa visão de valor de longo prazo. Sim. Uma coisa que chama a atenção, né, nessa parte de fusão, acho que o racional estratégico de junção dessas duas empresas sempre foi muito claro, né, para todos que acompanham essa empresa há algum tempo. É o tipo de fusão onde estrategicamente faz bastante sentido quando a gente imagina juntar as duas. Mas como o Arthur mencionou, as duas empresas, e por motivos diferentes, têm históricos de cultura de dono bastante diversos, né? Mas convergentes no sentido de buscar um alinhamento muito grande de criação de valor para acionista. Isso acho importante mencionar. Tanto a Essilor sempre nos demonstrou isso, sempre nos deu muita abertura, inclusive, para conversar com o management, com o top management, para visitá-los, operação no Brasil, fora. Luxottica, a mesma coisa. Então, sempre teve uma visão de criação de valor para todos os acionistas, e não só para os controladores. No entanto, vindo de caminhos diferentes, né? Então, a Luxottica, na figura do fundador, muito forte, né? O Leonardo Del Vecchio, ainda presente na companhia, e a Essilor num caminho de ter muita participação dos funcionários, que são no final quem elege o CEO, tem um grande poder um grande poder de voto nas assembleias para poder fazer o CEO. E acho que esse cuidado que eles estão tendo, talvez a palavra seja realmente cuidado, que por mais que tenham muitos
valor estratégico e sinergias a serem capturadas, no fundo eles entendem que são pessoas que fazem aquele negócio e que é importante que isso seja muito faseado e as culturas sejam aproximadas de forma muito cadenciada. Claro que isso faz com que as eventuais sinergias não sejam capturadas na velocidade mais rápida possível, mas para quem objetiva um investimento de longo prazo, a gente percebe muito valor nesse tipo de abordagem, porque é a forma que causa menos disrupção para esses dois ativos que isolados já eram muito bons e juntos podem ficar melhor ainda. E um outro ponto que eu queria trazer, isso era talvez será a grande questão que quando a gente analisava a empresa em isolado aparecia no caso de Luxottica, que era uma questão de sucessão, uma preocupação relacionada à sucessão que a gente tinha na Luxottica, né? O Del Vecchio ainda era muito muito presente, e obviamente em algum momento a gente sempre tenta evitar o que a gente chama de key man risk, né? Quando você tem a longevidade de uma determinada empresa está dependente da presença de uma pessoa específica. Isso deixa tudo muito frágil, né? Que a gente quer que o investimento realmente seja de muito mais longo prazo. E com essa fusão, isso resolveu um problema interno da Luxottica, ou nosso de risco, quando a gente analisava a empresa, sobre a questão de sucessão da empresa, né? Claro que tem um caminho ainda a ser feito da fusão dessas duas empresas, mas como não existia um candidato óbvio para pegar o bastão, no caso da Luxottica, a junção dessas duas empresas veio também solucionar esse ponto que a gente tinha de preocupação nas vezes que a gente acabou sendo acionista da Luxottica e em separado, né, Arthur? E por esse motivo, apesar da gente não saber o que vai acontecer, a nossa hipótese é que se tiver que prevalecendo uma cultura, o mais provável é que vai ser um mix, talvez a cultura desse lore esteja melhor fundamentada para prevalecer. O que para a gente, assim, ambas as culturas resultaram num management que deu bons resultados. Então, é muito mais uma questão de entender que cara que vai ter a empresa lá na frente do que ter uma opinião de que uma cultura é melhor do que a outra para levar a empresa para o outro patamar. Sim. E além de ter esse poder de preço forte, essa parte da cultura, né, também que a gente sempre, em termos de alocação de capital, que a gente sempre gostou bastante, sempre nos chamou a atenção as oportunidades de crescimento que a Essilor Luxottica possui. De repente, Arthur, vale a pena dividir um pouquinho a respeito também, para a gente poder falar um pouco. Claro, eu acho que sim, sempre, para a gente foi uma questão que a gente sempre pensou, poxa, como uma empresa que já é tão grande, consegue crescer. E aí tem várias coisas, vários pontos nesse assunto, né? Então, a primeira coisa é que, por mais que a gente tenha falado aqui sobre o tamanho da Essilor, do Luxottica em relação aos concorrentes, é um mercado ainda bastante fragmentado. É um mercado que a gente vai ver um pouco mais para frente, que não é um monopólio, um oligopólio. Tá? A empresa até colocou que ela tem acesso a 500 mil pontos de venda de clientes no mundo, que ela tem acesso via distribuição indireta, e ela tem 11. Então, por aí você tira que não é um mercado tão consolidado assim. E aí, além desse ponto, as oportunidades de crescimento da Essilor Luxottica vêm de aspectos mais seculares. Então, eu preparei algumas páginas só para ajudar, e muitas delas eu extraí da própria apresentação da Essilor, muito mais para ilustrar o ponto aqui, e mostrar o que a empresa vê, o que a gente vê nesse ponto, concordando com a empresa, de avenidas de crescimento. Acho que o primeiro ponto é a baixa penetração, que por mais antigo que o óculos seja como uma ferramenta, a baixa penetração que ele ainda tem. Então, hoje a gente tem 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, das quais estima-se que 60% precisa de algum tipo de correção. Né? Um em menor grau, outro em maior grau, mas 60% precisa de algum tipo de correção. E desses 60%, menos da metade tem acesso a essa correção. Então, já tem aqui um pool de mais ou menos, que a gente esteja errado aqui, em mais ou menos meio bilhão, de pelo menos 2 bilhões de pessoas que precisariam de algum tipo de correção e não tem.
né? Então, isso aqui já é uma oportunidade de crescimento por si só. Em termos de óculos de sol, a exposição, é recomendado que a exposição a raios ultravioleta, raios UV seja reduzida, e o óculos de sol é uma ferramenta que pode fazer isso, e a penetração também é bastante baixa. Então, a gente já parte de uma base que é subpenetrada, né? Aliado a isso, quando a gente olha para frente, a gente vê uma série de tendências que ajudam a esse mercado ser ainda maior. E aí as principais delas são o envelhecimento da população mundial, né? E mudanças nos nossos hábitos, como o Daniel falou, exposição à tela, passar mais tempo indoor, embaixo de luz artificial, começar mais cedo a ter exposição a raios azuis de tela e menos papel. Isso leva com que a necessidade de correção ela seja antecipada em termos de idade, e numa população mais velha isso seja maior. Então, algumas estimativas que a própria Essilor-Luxottica dá para algumas doenças normais de vista, na próxima página, por favor, Bia, apontam para um crescimento maior do que o crescimento populacional. Então, mesmo com um setor que é atrelado a avenidas mais seculares, demográficas, tem sim oportunidade de crescer a base de clientes por esse lado, tá? Por um outro lado, também tem uma oportunidade em termos de inovação, que fica mais forte ainda quando a Essilor e a Luxottica se juntam numa empresa só. Então, o que é inovação? É principalmente na lente, tá? Então, a lente, as lentes, você pode ir para uma lente mais simples, que tem 2, 3 camadas, com tratamento só para não riscar, para dar mais resistência a risco, que tem 3, 4 camadas, para lentes que tem 20 a 25 camadas, porque tem tratamento UV, tem tratamento contra poeira, tem fotocromática. Então, isso, estou chamando de inovação isso. E isso faz com que a lente custe 4, 5 vezes mais, por você ter aportado mais tecnologia e ter oferecendo um produto de maior qualidade para o seu cliente, que também aumenta o revenue pool, né? A capacidade de extrair receita de um mesmo produto, que vem mais da parte de investimento em R&D e inovação, que agora é bem mais forte na empresa combinada. E uma terceira, ainda em inovação, uma outra porta que se abre com a integração, eles até mostraram um pouco disso na última reunião que teve, no último apresentação para o mercado que teve em setembro, que por eles agora fazerem o produto inteiro, tem algumas integrações que permitem novas tecnologias. Então, hoje a gente tem já lentes que são fotocromáticas, né? Então, a exposição do sol faz com que ela aumente ou diminua a translucidez, ela fique mais escura ou não. Com o que eles estão desenvolvendo lá, por ter a capacidade de desenvolver a lente e a armação tudo junto, é uma lente que ela pode ser, a cor dela pode ser ajustada por um aplicativo do celular. E aí toda a lógica e todo o hardware está na armação, conectado eletronicamente com a lente que é feita para aquela armação, e você consegue desenvolver outras soluções ou dar outras aplicações para esse mesmo tipo de produto. Então, se você está à noite, você quer uma lente amarela, você ajusta o seu celular e a lente fica amarela. Se está muito sol, ela fica escura. Então, esse tipo de coisa, em empresas que eram ou empresa de lente ou empresa de óculos, de armação, fica mais difícil. Sim, sim. E a terceira avenida de crescimento é o aumento da capilaridade, né? Apesar de já ser uma empresa muito grande, ela tem um pedaço só da distribuição das redes do varejo, e é uma oportunidade de crescimento, sim, de receita para a Essilor-Luxottica, aumentar a sua capilaridade na rede de varejo. Ela tem 11 mil pontos hoje, que é bastante, é a maior, mas ainda é um mercado bastante fragmentado, principalmente na ponta da distribuição. E aí, por isso, que até para complementar essa estratégia, no ano passado, a Essilor-Luxottica ela anunciou a compra da Grand Vision. A Grand Vision, que aqui no Brasil é dona da Fotótica. Então, é o maior player de
varejista ótico depois da EssilorLuxottica do mundo, a Grand Vision. Essa transação ela vai complementar bastante o portfólio da EssilorLuxottica na distribuição do varejo, que aí é outra avenida de crescimento que a gente vê para a empresa. Eu acho que aqui isso destaca bem, né? Essas empresas, quando a gente consegue encontrar esse par de poder de preço muito forte, uma posição muito privilegiada na cadeia e oportunidade de crescimento, isso que faz com que a gente consiga ter um investimento que realmente no longo prazo tenha o poder de trazer uma certa exponencialidade ao IPS, né? Porque é uma empresa que já tem uma posição privilegiada, ou seja, a operação dela gera muito caixa, né? E é uma situação onde a gente acha que tem poucas ameaças, né? Nunca, nada é certo na vida, mas tem realmente uma posição muito privilegiada para que essa posição privilegiada se mantenha, pelo menos nos próximos 5, 10 anos. Então, isso vai fazer com que ela gere caixa. E esse caixa, ela pode reinvestir exatamente nesse lugar onde ela é realmente única. E ir acoplando determinados segmentos correlatos, né? No caso aqui, melhorando a presença no ponto de venda, como a compra do Grand Vision, que fortalece ainda mais a sua posição na cadeia, né? Então, esse par, ou essa junção de gerar bastante caixa, pegar esse caixa e poderem investir nela própria, fortalecendo ainda mais a sua posição de mercado, né, a sua posição na cadeia, são essas características que fazem com que a gente mais procure nas empresas que a gente tem no nosso universo de cobertura, pois esses são aqueles investimentos que a gente realmente acredita que são que trazem muito retorno no longo prazo. Eu vou aqui juntar, Arthur, dado que a gente está falando em termos de cadeia e ponto de venda, algumas perguntas que estão surgindo aqui, incluindo aqui no bate-papo. Tem uma pergunta sobre se a Essilor oferece algum tipo de rebate para os oftalmologistas e oculistas, ou como é que é a relação comercial entre os dois. Assim, o que acontece a Essilor, como você já tinha colocado, ela tem uma parte, geralmente o que ela fez, principalmente nos Estados Unidos, ela tem uma participação nos laboratórios. Então, tem um alinhamento de interesse da Essilor com os oculistas. Ela compra parte do laboratório, uma parte pequena, 10, 20% do laboratório, mas com isso ela consegue garantir uma maior penetração e capilaridade na rede. E aí sim, através disso, ela influencia a decisão de quem recomenda e também consegue ter uma garantia de qualidade na prestação de serviço, no trabalho daquela lente, que também reflete na percepção da marca do produto. Então, essa é a principal forma como ela faz, como ela tem um relacionamento com os profissionais da cadeia. Sim. Ou seja, não tem, fora isso, não tem nenhum tipo de rebate ou incentivo comercial nesse sentido, né? Uma alavanca que eles têm também que é importante em ajudar o capital de giro, né, do oculista. Então, claro que ele pode dar mais prazo e por aí vai, mas essa presença no laboratório, principalmente, né, como você bem mencionou, acaba trazendo aí uma certa facilidade de relacionamento comercial, principalmente em momentos como esse que a gente está passando. Acho que é o próximo ponto que a gente vai falar sobre os impactos do coronavírus, que acaba sendo bastante benéfico e para ambos os lados, né? Então, aproveitando isso, por favor. Até porque, Daniel, a Essilor tem uma linha de negócio que é bem menor, mas é a Satislo, que é a linha de equipamentos para o laboratório. Então, ela entra também com um equipamento. Ela consegue fornecer esse tipo de solução e aí também consegue equipar melhor o laboratório, e na hora que ela é acionista e parceira do oculista, ela também estreita o relacionamento nessa forma. E, Arthur, desde quando a gente começou essa crise do Covid-19, a gente tem passado na GEL por um processo de análise de todas as nossas empresas do universo de cobertura, para entender como a operação dela está sendo afetada por essa crise, né? Você pode dividir um pouco desse exercício que a gente tem feito em relação a Essilor Luxottica, assim como
impressões que a gente tem tido sobre impactos de receita e os segmentos e por aí vai? Claro, assim, para formar a nossa opinião, a gente procura coletar dados de diversas fontes, né? Então, a gente fala com a empresa, a gente olha para a cadeia, a gente olha o que está acontecendo em países que já estão mais na frente, em termos de curva de infecção. E a visão que a gente tem, assim, independente se é no canal de vendas da loja, se é na Óticas Carol, ou se é numa ótica independente que vende produtos da Luxótica, ainda é um produto que depende muito da venda física. Tá? Então, na hora que a gente está no lockdown, a loja está fechada ou está com acesso restrito. Muitas das óticas se mantiveram abertas na Europa por serem produtos, serem designadas como itens essenciais. Mas, mesmo assim, as pessoas não transitam. Quando a gente falou com a empresa, ela falou: as nossas lojas, principalmente as lojas de óculos escuros na China, estão abertas, mas o tráfego é muito baixo, né? Então, em função do Covid, da restrição ao do distanciamento social, o tráfego na loja hoje é muito baixo. Tá? Então, a gente espera que a empresa sofra queda de receita significativa em 2020 em função de uma visão de 6 meses de lockdown. Tá? E aí, lockdown não necessariamente é aquele imposto, na visão 6 meses, não necessariamente é aquele lockdown imposto pelo governo, ou como a gente está agora, pelo menos aqui em São Paulo, que não pode sair na rua. Mas mesmo quando puder, acho que vai demorar um tempo até que a gente se sinta seguro de transitar e ir no shopping passear, que é a compra de impulso do óculos escuro, ou se expor a esses ambientes com maior aglomeração de gente. Tendo dito isso, quando a gente olha para o business da EssilorLuxottica, ele tem 3 componentes principais, tá? O business de lente, o business de armação para óculos de grau e o business de óculos escuro. E eles têm drivers bem diferentes, na nossa opinião. Então, por mais que agora ninguém esteja indo na loja, ou muito pouca gente esteja indo na loja, você tem 3 comportamentos. Um comportamento que é aquela venda que foi embora porque a pessoa não passou na frente da loja e não se sentiu compelido a comprar e não vai comprar mais. Então, se você pensar num óculos escuro, não é porque a pessoa deixou de comprar um óculos escuro esse semestre que ela vai comprar 2 no semestre que vem. Então, esse óculos escuro que a Luxottica, não vendeu esse semestre, provavelmente ela não vai vender mais. Na outra ponta, você tem a lente. É muito menos discricionário. A pessoa que precisa trocar a lente, porque o grau dela mudou, porque ela perdeu ou quebrou o óculos dela, ela precisa. E se ela não puder ir na loja agora, ela vai na loja assim que a crise passar, assim que ela puder entrar na loja, ou ela vai na loja com a loja ainda em lockdown, porque é um item de necessidade. Então, aqui a gente vê muito mais um represamento das vendas, que na hora que isso, que for mais, a gente se sentir mais seguro de transitar na rua, a pessoa vai na loja, vai trocar, então uma retomada bem mais rápida, tá? Isso eu estou falando tudo no curto prazo, porque é mais necessário. E aí, no meio do caminho, a gente vê as armações de lente. Então, tem compras de armação de lente que são por necessidade, porque você perdeu o seu óculos ou porque você quebrou. E tem compras que são mais impulsivas. Você cansou da sua armação e você vai trocar. Isso tem mais cara de óculos escuro. Então, quando a gente pensou na modelagem no curto prazo de EssilorLuxottica, a gente pensou nesses 3 componentes. E eles são mais ou menos um terço. 70% do business da EssilorLuxottica ele é ótica, óculos de grau. Tá? E 30% é óculos de sol. Desses 70%, mais ou menos 60% é lente, 40% é armação. Então, assim, mais ou menos um terço. Então, quando a gente modela a retomada, que a gente acha que tem uma retomada, quem volta primeiro é o business de lente. Depois volta a armação e lá para frente volta o business de óculos de sol. Por quê? Aí tem uma série de coisas. Não só porque você não tem nem para que você comprar um óculos escuro agora, porque você não pode sair na rua. E mesmo quando você puder, acho que vai demorar um pouco de tempo para voltar a toda essa questão de turismo, de viagem, que está atrelado um pouco a esse tipo de consumo. Tá?
tendo dito isso, quando a gente olha lá na frente, que é para onde a gente realmente busca entender o valor intrínseco das empresas, a gente não vê uma mudança muito diferente. A gente não acha que em 2024, 2025 as pessoas vão usar menos óculos por causa da pandemia ou mais óculos por causa da pandemia. Talvez usem mais óculos por causa da pandemia, porque em vez da gente estar tendo esse webinar ao vivo ou as convenções, a gente está aqui passando mais tempo na frente da tela ainda, que pode machucar ainda mais a nossa vista e levar mais pessoas a precisarem de óculos. E nessa hora, quando os setores ou a economia passa por um período de muita turbulência, os players mais fracos acabam ficando pelo caminho. E quem é mais forte acaba capturando mais market share. Então, no limite, em 2024 e 2025, ninguém está achando bom. A gente não tem não comemora, não acha bom a situação que a gente está passando. Mas essas empresas têm uma probabilidade maior de saírem mais fortalecidas dentro dos seus mercados lá na frente, porque esse é um business que, na nossa opinião, não vai ser diferente em 24 e 25. Vai passar por uma turbulência, sim. E aí, quando a gente olha para o curto prazo, a gente olha bastante para que tamanho de queda de receita pode ter, muito mais para entender se a empresa tem liquidez para navegar um período de receita mais restrita, quão flexível é a estrutura de custo dela, qual o nível de alavancagem, perfil de alavancagem que ela tem, para saber se ela vai ter algum problema de balanço ou não. Então, a gente olha para todos esses aspectos no curto prazo, mas fica mirando lá no longo prazo, tentando entender que tipo de mercado que vai ter lá e que lugar da cadeia que as empresas que a gente cobre vão ter. Então, essa é um pouco do framework que a gente pensa, e nesse framework a gente vê um impacto bem relevante na receita, da ordem de 20, 25, 30%, diferente do que o consenso de mercado acredita, até está um pouco mais negativo, mas uma retomada que leve ela a ter um valor intrínseco lá na frente, que hoje nos parece um bom investimento. Sim, a gente tem esse long short no portfólio e nos parece um bom investimento, sim. Eu acho que esse ponto que você está trazendo também, para dar um outro ângulo, e claro que no curto prazo, esses meses com as lojas fechadas, né, como você bem mencionou, acaba impactando, sim, os resultados de curto prazo, mas aproveitando até a projeção que a gente tem aqui dessa página, né, de envelhecimento da população, o coronavírus não muda essa fotografia. Né? As pessoas vão continuar, isso continua sendo um problema. Então, como investidores de longo prazo, para essa alavanca que a gente está querendo ser, para esse driver, para esse crescimento secular que a gente está querendo ficar exposto. Obviamente, no curto prazo, ele acaba sendo impactado, mas é importante mencionar que isso não muda essa fotografia, que é o que dá um embasamento de oportunidade de crescimento para a companhia para os próximos muitos anos. E eu vou aqui tomar liberdade, Arthur, de incluir uma pergunta que chegou para a gente agora, sobre riscos, né, principalmente ações de concorrentes chineses, operações de olho que podem fazer prescindir lentes e por aí vai. Vou dar minhas primeiras impressões, depois se você quiser também complementar, Arthur. Claro. De fato, ela não está sozinha, né, nesse segmento, mas por mais que ela tenha muita presença, muita força, ainda é um mercado bastante fragmentado e é um mercado fragmentado que está em crescimento. Então, existe sim espaço, possibilidade de poder, mesmo com eventuais concorrentes chegando, poder acomodar. Isso que acho que é um primeiro ponto. É melhor acomodar concorrentes chegando no mercado que está crescendo do que concorrentes chegando no mercado que está estagnado. Esse é o mercado que está crescendo. Então, ajuda muito nesse sentido, primeiro ponto. Segundo ponto, muito dos tem basicamente dois modelos de negócio que surgiram no passado. Um mais low cost, baseado em fabricantes chineses ou fabricantes de outras regiões, talvez não também tenha só tecnologia, não são produtos necessariamente ruins, mas não tem a mesma tecnologia que um player estabelecido como esse Luxottica consegue investir, e tem determinados segmentos da população, segmentos do mercado que acabam sendo mais objeto desse tipo de produto.
não são os clientes típicos da EssilorLuxottica que está indo querendo comprar um óculos Prada, um Giorgio Armani, um item de luxo, como você colocou, um luxo de entrada, não é um luxo acessível, por assim dizer, porque muitos desses players não têm esse apelo emocional. Pode ter design, mas não tem um apelo emocional de marca. Ou então outros modelos que têm tentado disrupt a cadeia, ou o ponto de venda, né? Temos o Warby Park nos Estados Unidos, tiveram alguns outros players no Brasil, como Iótica, Lema 21 e por aí vai. Então, esses são os dois grandes vertentes que os novos players têm tentado trazer uma disrupção para o segmento. E aí a minha primeira sensação de resposta a cada um desses dois, entendendo que possa ter espaço para todo mundo. No caso de soluções que são 100% online, existe aqui uma certo experimentar é importante. Não vou dizer que é impossível você comprar um óculos 100% online, né? O modelo da Warby Parker te manda em casa, você testa, você devolve se você não gosta. Mas o próprio modelo de negócio deles foi pivotando, é importante lembrar, e eles até hoje, se não me engano, inclusive possuem lojas próprias, reconhecendo que o ponto de venda, pelo menos alguns pontos de venda para você poder fazer uma experimentação, tem valor, né? Então, mesmo esse modelo 100% online, pelo menos por enquanto, acabou não vingando mesmo nos Estados Unidos. E mesmo aqui no Brasil, né, esses players que eu mencionei, Iótica e Lema 21, foram players, inclusive, que foram comprados até pela Essilor antes da fusão. Como a Essilor não tinha menos canal, né, porque é uma compra menos emocional, né, menos emotiva, como a gente colocou no início da apresentação, ela estava querendo encontrar formas de poder acessar mais diretamente o consumidor final e fez umas certas tentativas através de compras de players locais e no Brasil, não foi só no Brasil, mas em outras regiões também, para poder também ter um canal de escoação para a sua produção, para os seus produtos. Ou seja, tudo isso para dizer que, obviamente, existe uma possibilidade de risco de novos entrantes, ajuda o fato de ter um crescimento secular que dá para acomodar a entrada de novos entrantes, ponto 1. E ponto 2, esse posicionamento mais skilled para prêmio, com marcas fortes, marcas caras, né? E, de novo, Giorgio Armani, Ray-Ban, Prada e por aí vai, que é mais difícil de replicar para alguém que está começando agora. Não, acho que esse é um ótimo ponto, eu acho que é uma ótima pergunta. Aqui, em relação a riscos, também queria usar esse tempo falando de dois, tem os riscos internos e os riscos externos. Os riscos internos que a gente vê estão bastante associados à captura de sinergia e integração, né, que são riscos que dependem só da empresa. Dos externos, eu acho que tem sim pontos relevantes, como que você falou, Daniel, de aonde que a EssilorLuxottica está no espectro de preço. E eu queria usar o exemplo de uma empresa que a gente cobre também, que chama Fielmann. É uma empresa, é um varejista de óptico só na Alemanha, que é a referência na Alemanha. E esses caras, eles fazem o seguinte, eles vendem as lentes, Essilor, Roy, Zeiss, e eles vendem as armações. E aí é curioso porque na vitrine tem a armação deles, que custa 0 se você comprar a lente. E eles colocam do lado a armação deles, uma armação num preço médio e uma armação da Luxottica, uma Ray-Ban, por exemplo. Uma do lado da outra, e são super parecidas. Então você pensa que, logicamente, a pessoa sempre escolheria a armação que é de graça, porque ela compra a lente e ganha a armação. E não é isso que acontece. Por quê? Porque tem o apelo da marca. Então, tem risco, sim, de outros players ganharem market share, mas o que a gente vê para esse EssilorLuxottica aqui no business deles, que é um business que cobra mais caro e põe mais apelo de marca, seja na marca da lente, que é construída de uma forma, seja na marca da armação, que é construída de outra forma, eles aqui têm um business muito forte, difícil de disrupt. Agora, tem clientes que não são deles. Os clientes mais sensíveis ao preço são os caras que compram a armação de graça. E tudo bem, e tem espaço para todo mundo, porque vai ter mais gente
que vai precisar de óculos, e essa nova população que vai precisar de óculos, uma boa parte dela vai ser mais price sensitive. Sim. Então, assim, o que a gente olha, assim, o que esse logística está fazendo para defender o mercado que é dela e aí atacar, ou possivelmente atacar esse mercado que ainda talvez não seja dela, né? E em relação às operações de olho, a gente olha isso como talvez uma coisa um pouco mais nichada, e que não necessariamente muda o tamanho do mercado óptico para a venda de óculos. Tá? Então, esses são os 2 pontos que a gente vê, mas aí é uma ótima provocação. A gente está, pelo avançado da hora, a gente está recebendo aqui algumas perguntas, mas vou trazer só mais uma para a gente poder, Arthur, dividir um pouco da nossa visão atualizada para a empresa, né? A gente até teve aí no nosso webinar de resultado aí do primeiro trimestre, e isso vai estar na nossa carta que a gente vai disponibilizar para o público nas próximas semanas. Hoje esse L'Or Luxottica é até uma posição média, né? A gente voltou a ser acionista dessa empresa. Então, se puder dar um pouco de cor sobre a nossa visão atualizada sobre a empresa e um pouco do histórico dos momentos que a gente teve na nossa carteira, acho que seria bacana. A gente já foi acionista da Essilor Luxottica no tempo, tanto da Essilor quanto da Luxottica depois. E depois da fusão fomos acionistas algumas vezes. Tem até um slide que a gente preparou que mostra aqui de forma ilustrativa qual foi o nosso histórico de ser acionista da Essilor Luxottica. E aqui, mais recentemente, né, aqui as setinhas verdes mostram os pontos de uma entrada mais relevante, a setinha vermelha mostra as vendas maiores e os colchetes embaixo mostram os períodos em que a gente foi acionista. Então, a gente foi acionista ali entre o final de 17 e o começo de 18, que foi ali durante o final do período da aprovação da transação. Aí depois, no começo de 19, a ação caiu um pouco, ficou no nosso ponto de entrada, a gente entrou, saiu a mais ou menos uns 130 euros. E aí teve uma mudança na nossa visão de valor intrínseco, a gente entrou e depois logo saiu. E agora com a crise, a ação sofreu bastante. Ela está negociando a 25%, 30% abaixo do que era antes do começo da crise. E aí a gente foi fazendo a nossa diligência, conversando com a empresa, conversando com a cadeia, ajustando a nossa visão de valor para o que a gente via no longo prazo. E aí, à medida que o mercado vai dando oportunidade, a gente foi aumentando a nossa posição. A primeira entrada aconteceu nessa primeira setinha verde, ali mais ou menos em janeiro. E aí uma posição que a gente construiu maior a partir de fevereiro na Essilor, que resulta hoje numa posição média no nosso fundo. Bom, acho que com isso a gente chega aqui no final até passando um pouquinho da hora, final do tempo que a gente tinha colocado alocado aqui para esse webinar. Queria de novo, Arthur, agradecer aí sua presença e principalmente agradecer a presença de todos vocês que assistiram o webinar hoje, seja ouvindo ou mandando perguntas. Conforme eu adiantei, a gente vai responder as perguntas não cobertas aqui por e-mail, mas reitero que a gente continua à disposição para dúvidas e questões adicionais, seja sobre a empresa em si, né, sobre a Essilor Luxottica, ou sobre a GEL em algum dos nossos canais. Pode ser tanto o nosso site, né, www.gelcapital.com.br, quanto deixar até os nossos próprios e-mails, né, Arthur? Aqui o meu pessoal, daniel.martins@gelcapital.com.br, ou do arthur.siqueira@gelcapital.com.br. Arthur, de novo, obrigado Obrigado a você, obrigado a todos pela participação. Abraços a todos e boa quinta-feira. Bom dia. Bom dia.